Olá pessoal, bem-vindos ao canal Learning English Step by Step. Hoje nós vamos falar sobre o Present Continuous, que nada mais é do que o presente contínuo. Nós utilizamos o presente contínuo para falar sobre eventos que estão em andamento no momento da fala da pessoa, o momento a que ela se refere. Então, como é que nós identificamos ou utilizamos isso? Bem, nós acrescentamos o ing ou o ing para a maioria dos verbos, sem alterar a sua escrita original. Tomem como exemplo, então, o verbo to sleep e o verbo to help, que estudamos na aula passada. O verbo to sleep significa dormir e o verbo to help significa ajudar. Então, quando queremos colocar esses verbos na forma contínua, nós só tiramos a partícula to e, sem alterar a escrita original, acrescentamos o ing no final do verbo, sem espaço, sem nada, tudo junto. Então, to sleep fica como sleeping, ou seja, dormindo, e to help fica como helping, que significa ajudando. Tomem como exemplo a frase I am helping you. Então, I am helping you. Eu estou ajudando você ou eu estou ajudando vocês. É algo que está acontecendo agora, neste exato momento. Outro exemplo também são para ações planejadas para o futuro. Tomem como exemplo essa frase aí. Mary is arriving tomorrow at midday. Mary is arriving tomorrow at midday. Então, Mary está chegando amanhã ao meio-dia. Notem que o verbo to arrive está na sua forma contínua, que é arriving. Significa que Mary ela vai estar chegando amanhã ao meio-dia. Mary não está chegando agora, nesse momento que eu estou falando. Ela só vai chegar amanhã ao meio-dia. Mas como é uma ação planejada para o futuro, é certo que vai acontecer, então podemos estar utilizando o presente contínuo nessa frase. Outro exemplo também, ações repetidas, que estão sempre acontecendo, é parte da rotina de alguém. Tomem como exemplo essa frase, She's always helping people. She's always helping people. Então, ela está sempre ajudando as pessoas. É algo que faz parte da rotina de uma mulher, por exemplo, alguma mulher a quem nos referimos na frase. Temos aí então o helping, ele está na forma contínua. É algo que acontece vez após vez, mesmo enquanto a pessoa ela está falando. Durante a vida dessa mulher ou dessa pessoa, dessa fala, sempre está acontecendo isso. Temos aí algumas regras quando nós vamos usar o presente continuous. Então, por exemplo, quando o verbo ele termina em e, o que nós fazemos? Nós tiramos a letra e acrescentamos o ing. Tomem como exemplo os verbos to make, que significa fazer, to use, que significa usar, e to have, que significa ter. Se queremos colocar esses verbos na forma contínua, não vamos utilizar a partícula to, porque vai ser uma conjugação. Escrevemos o verbo normalmente, make, use e have. Vamos tirar a última letra dos verbos e para qualquer outro verbo que acabe com a letra E, tiramos a letra E acrescentamos o ing. Como é que fica? O verbo to make, que é o fazer, significa making, que ele se torna fazendo, né? Já o verbo to use, tiramos a partícula to e a letra e acrescentamos o ing. Fica como using, que significa usando. O verbo to have, tiramos a partícula to, tiramos a letra e colocamos o ing no final. E fica como having, que significa tendo. Já quando os verbos eles terminam em consoante, vogal, consoante, o que nós fazemos? Dobramos a última consoante. Tomem como exemplo aí os verbos to run, que significa correr, e os verbos to hit, que significa bater. Então, se queremos colocar na forma contínua,
Vamos colocar como running. Dobramos a letra N e acrescentamos o ing, visto que a letra N é uma consoante e fica como correndo. Já o verbo hit, ele fica como hitting, hitting, né? Então, dobramos a última consoante. Bom, na forma contínua, nós sempre utilizamos o verbo to be no presente dessa forma. E ao trazermos a tradução do inglês para o português, o verbo no nosso idioma, geralmente ele acaba como NDA ou NDO, conforme nós vimos aí. No inglês só acrescentamos o ING, mas ao fazer a tradução, existe essa diferença aí. Então, por exemplo, os verbos que eu citei, dormindo, ajudando, chegando, fazendo, usando, tendo, correndo e batendo, né? É uma similaridade aí. Vamos ver então na prática como é que isso funciona? Vamos conjugar então o verbo to work. O verbo to work significa trabalhar ou funcionar. Por que essa diferença, essa mudança? Vamos ver aí na prática. Ao lado esquerdo temos o pronome junto com a sua partícula do verbo to be, visto que sempre vamos utilizar o verbo to be no presente, quando utilizamos o presente contínuo, e vamos colocar o verbo mais o ing no seu final, conforme as suas regras. Então, por exemplo, I am working fica como eu estou trabalhando. You are working, você está trabalhando. He is working, ele está trabalhando. She is working, ela está trabalhando. It is working, está funcionando. Vamos parar um pouco aqui. Por que aqui é como funcionando e não trabalhando? Simples, um exemplo. Todos os pronomes que utilizamos aqui acima e que vamos utilizar abaixo, nós nos referimos, por exemplo, a um ser humano, não estamos nos referindo a uma máquina, exceto quando utilizamos o they. Então pode ser várias máquinas, ali nós podemos colocar essa alternativa na tradução. Exceto isso, nunca vamos colocar, sempre vai ser trabalhando. Por quê? Porque ser humano não é uma máquina. Agora, quando falamos de uma máquina, seja com o it is working ou they are working, sempre vamos utilizar o funcionando e não trabalhando, justamente porque é uma máquina e não um ser humano. Vamos em frente então. You are working, vocês estão trabalhando. We are working, nós estamos trabalhando. They are working, eles estão trabalhando. Bem simples, não é? Se quisermos fazer uma pergunta, só precisamos trocar as partículas do verbo to be, am, are e is, pelo pronome e acrescentarmos o ponto de interrogação no final. Muito simples. Vamos ver agora a forma negativa. Como é que isso fica? Então, tomemos como exemplo o verbo to speak, que significa falar. Então, vamos começar. I am not speaking significa eu não estou falando. You are not speaking, você não está falando. He is not speaking, ele não está falando. She is not speaking, ela não está falando. It is not speaking, ele ou ela não está falando. You are not speaking, vocês não estão falando. We are not speaking, nós não estamos falando. E they are not speaking, eles não estão falando. Mesma coisa, nós utilizamos o pronome mais a partícula do verbo to be, junto com a negativa, e fazemos a conjugação conforme necessário. Acrescentamos o ing, se for preciso. Se for uma letra E no final do verbo, então nós vamos retirar a letra E, acrescentamos o ing, ou se for consoante, vogal, consoante, nós só dobramos a última consoante e acrescentamos o ing. Bem simples. Então é isso. Se quisermos fazer uma pergunta, usamos a regra do verbo to be mais o verbo no seu presente contínuo. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No primeiro link aqui da descrição tem algumas atividades para você, juntamente com o gabarito, para vocês conferirem a resposta após acabarem a atividade.